Em nome de Jesus, amém. Vão receber o varão de guerra, aleluia. Paz e graça, irmãos, boa noite. Os irmãos que foram no retiro, nossa, que boa noite, meu Deus do céu. Boa noite, irmãos. Boa noite, boa noite. Para os irmãos que foram no retiro de casais, tá aí os esquilos que ficaram lá perturbando a gente, tá? Na roupa da pastora. Esquilo, né? Amém. Paz e graça, irmãos. Vocês estão alegres? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, hoje eu quero conversar com vocês, à luz da Bíblia, sobre 3 pilares, que parece que não, mas eles estão sendo esquecidos. Eles estão sendo comprimidos pelo ativismo, pelo fazer, pela execução das coisas, pelo andamento de várias e de tantas coisas dentro das igrejas, congregação, né, templo. E isso não está errado. Irmão, nós temos que entender uma coisa, que fazer as coisas junto com Deus, para Deus, em Deus, não tem problema nenhum nisso, não há problema em fazer. Só que cada coisa tem o seu lugar. Irmãos, é pecado jogar um futebol? Fala para mim, é pecado, irmão? Seja sincero. Graças a Deus não é. A partir do momento que o futebol rouba o propósito daquele momento, aí começa a ser pecado. Pastor, mas não tem ninguém prostituindo ali, não tem ninguém xingando o palavrão. Como assim perder o propósito? Irmão, quando a gente se junta para jogar bola, não é para jogar bola, é para conversar, é para se aproximar, é para se relacionar. Então, a partir do momento que o se relacionar fica num plano fora do jogar futebol, ou o se relacionar é tirado, e apenas o encontro é apenas para jogar bola, isso quer dizer que aquilo que nós estamos fazendo foi corrompido, foi prostituído, e nós estamos errando o alvo ali, porque se o alvo é revelar Cristo, é apresentar Jesus um para o outro, ainda que seja crente já, cristão, e quem não é ainda, não descobriu o que é ainda, se perdeu esse propósito e esse foco, pronto, aí começa a ser pecado, aí torna-se pecado. Vocês estão entendendo? Pastor, mas não tem ninguém usando droga ali, não tem ninguém prostituindo ali, não tem ninguém falando mal do irmão naquele lugar, pelo contrário, está todo mundo feliz. Porém, se o propósito é jogar futebol, acabou, não tem propósito mais. Por que está ali? Porque, irmãos, você já viu alguém perdido na rua? Você já viu? Viu? Não é estranho? A pessoa passa para lá, passa para cá, você não sabe para onde está indo, de onde está vindo, não sabe quem é. Então tudo que a gente começa a fazer, que no foco não é Cristo, começa a ser pecado. Pastor, mas isso é radicalismo, irmão, com o pecado nós temos que ser radical. Não dá para combinar com o pecado, não dá para negociar com o pecado. Vocês estão entendendo? E eu estou falando de jogar futebol sem propósito, porque tudo que nós fazemos sem propósito é pecado, irmãos. Entendeu? Porque nós pegamos os pecados cabeludos e nós olhamos para eles, não, aquilo ali é pecado. Mas nós nos esquecemos de coisas pequenas que tornam-se pecado, porque perdeu o propósito. Porque tudo que está fora de Cristo, irmão, é pecado, não tem propósito, é errado. Compreendeu isso? Eu falei do futebol, você ir a um campo jogar futebol, não tem problema, desde que o foco de você ir àquele lugar não seja jogar futebol, e sim se relacionar, e a consequência de se relacionar é jogar um futebol, você está entendendo? Só que agora, deixa eu trazer isso para cá. Vir à igreja sem propósito, também é pecado, é a mesma coisa, porque o problema não é onde você está indo, é o propósito pelo qual você está naquele lugar. Compreendeu isso? Então isso quer dizer, irmão, uma pessoa sem propósito, com dinheiro, que vai para o shopping, ela gasta o dinheiro todo, não sabe o que comprou, não sabe onde o dinheiro foi, parece que perdeu o dinheiro. Já teve essa sensação? Se eu shopping, depois você olhar, gente, acho que eu perdi dinheiro. Já teve essa sensação?
Já teve? Nossa, acho que você conta e reconta. Gente, será que eu perdi dinheiro? Não, porque você gastou sem propósito. Amém? E tem três pilares na vida do filho de Deus, do crente, do cristão, que aos poucos, parece que não, mas aos poucos, por causa da modernidade, não estou contra a modernidade, seria hipocrisia nossa, né? Mas não estou contra, mas a modernidade, o ativismo, o fazer em excesso, sem propósito, sem direcionamento, sem direção, está roubando esses três pilares que sustentam uma vida cristã com Deus. Tá? E hoje eu quero conversar com vocês sobre meditar na palavra de Deus. Na palavra de Deus, não tem? Não é ler as Escrituras, não é apenas ler, mas sim meditar. Olhar para as Escrituras como um espelho, não como uma janela para ver o que está acontecendo do outro lado. Entenda isso, janela fala de revelação, mas eu estou dizendo para que você se veja, ou melhor, para que nós nos vejamos como nós estamos diante da luz. Irmão, que se você não quer encontrar bagunça, você não acende a luz. Uma casa bagunçada com a luz apagada, irmãos, é apenas uma casa. Podem até se falar que a casa está limpa e arrumada, mas quando acende a luz, a bagunça aparece. É verdade ou mentira, irmãos? Verdade ou mentira, irmãos? Então isso quer dizer que se você não quer encontrar o que está de errado na sua vida, se eu não quero encontrar o que está de errado na minha vida, é só não procurar aqui, porque isso aqui é luz. Amém? Então se é luz, vai iluminar, vai clarear. Irmão, você já se olhou a um espelho a 10 metros? Já, eu sei que já. A 5 metros? Já. Mas você já pegou aquele espelho do banheiro que tem uma lâmpada de frente, que você coloca o rosto e tem uns espelhozinhos que você vira ele, que a sua cara fica desse tamanho assim? Não tem? Acho que lá em casa é desse, que eu só olho e só vejo assim. Conforme você vai chegando mais perto do espelho, da luz, mais imperfeições você vai achando em relação a você, certo ou não? Por isso que a Bíblia nós temos que ler como um espelho, porque ela vai revelar para nós quem realmente nós somos, as imperfeições que nós temos. E quando nós vimos as imperfeições que nós temos, peraí, então como que pode o Espírito Santo habitar dentro de um ser tão imperfeito? Como pode o Espírito Santo ele fazer morada dentro de uma pessoa tão imperfeita assim como eu, como você? Porque não se trata de nós. O Espírito Santo está na terra por causa de Cristo, não por causa de nós. Porque a palavra que liberou o Espírito Santo não foi uma oração fervorosa em Atos, foi a palavra de Jesus. Porque às vezes nós pensamos que são as nossas orações potentes e poderosas. Sim, elas têm os seus efeitos, mas não se trata do quanto nós oramos e como nós oramos, mas a quem nós estamos orando e se esse a quem quer fazer aquilo ali. Amém? Amém? Então isso quer dizer que em Atos, quando eles estavam todos reunidos, o Espírito Santo não desceu porque eles estavam orando. O Espírito Santo desceu porque Jesus falou que desceria sobre aqueles que estivessem naquele lugar. Amém? Amém, queridos? Senão a gente começa a achar que é por causa de nós. E quando nós começamos a achar que é por causa de nós começamos a querer colocar o nosso trono acima do trono de Deus. A Bíblia nos chama para governar. Você sabia que a primeira coisa que Deus deu ao homem não foi uma unção de ousadia, de intrepidez? Não foi, irmãos. Não foi um óleo derramando na cabeça de uma pessoa. Foi uma palavra liberada falando: governe é um cargo político. Você entendeu isso? Você entendeu isso? Entendeu isso? Porém, se governa pelo Espírito. Então, quando o Espírito Santo está em nós, não é porque nós somos bons, é porque, irmãos, a gente precisa muito, nós somos muito maus, muito ruins, e é só por causa do Espírito de Deus. E parece que as várias e inúmeras coisas que acontecem na nossa vida, que acontecem dentro da igreja, na nossa vida social, na nossa vida familiar, na nossa vida ministerial, financeira, em todas as esferas da nossa vida,
tudo que acontece parece que não, mas isso está roubando ou está fazendo que a gente despreze ou menospreze esses 3 pilares que sustentam uma vida cristã com Deus, que é a leitura da palavra, a meditação da palavra. Irmãos, eu não levanta a mão, pelo amor de Deus, não por obrigação, nem por necessidade, mas porque é necessário, porque ama, porque é o ar. Irmãos, quando você faz força para respirar, é porque alguma coisa está errada, amém? Nós vimos aí no início da pandemia, agora menos, graças a Deus, mas o quanto de esforço uma pessoa fazia para respirar, e respirar é algo natural, é algo que você faz. Quando começa a falar em respirar, que aí você percebe que você está respirando. Você percebeu que você está respirando agora? Você vai dizer, nossa, estou respirando. Quando nós começamos a fazer força para respirar, porque alguma coisa está errada. Então, quando nós começamos a ler a Bíblia por necessidade, por uma causa, tem uma coisa errada, porque o foco não é o que escritor, mas é o que está escrito. Irmãos, a bênção dos salmos não está no que está no escritor que escreveu aqui, mas naquele que inspirou, naquele que revelou. Eu conheço o Salmo 23. Você conhece o Salmo 23? Conheço. Não, você conhece o pastor do Salmo 23? Eu conheço, foi Davi. Não foi Davi, está falando de Jesus. Então, muito mais que conhecer o que está escrito, nós temos que conhecer aquele que inspirou a ser escrito. E a Bíblia diz que as Escrituras foram inspiradas pelo Espírito Santo. Então, a nossa maior inspiração em tudo que nós vamos fazer deve ser Jesus. A minha inspiração é Cristo, irmão, não tem saída. Temos bons exemplos de pessoas, sim, mas a nossa inspiração principal tem que ser o Espírito Santo, porque Ele sabe todas as coisas. Amém? Tem pessoas que acham que a bênção de Deus demora. A bênção de Deus não demora, porque Deus ele não tarda e não falha. Tem até um ditado bonito, popular, até bonito, né? Que Deus tarda, mas não. Mentira, irmão. Deus não tarda, não. Deus não falha, não. Deus é preciso. É na hora certa, na hora exata dele. Amém? Então Deus não tarda, mas não falha. Eu concordo que Ele não falha, mas que Ele tarda, Ele não tarda. Deus ele chega na hora certa, irmão. Ele não adianta. E Ele nem atrasa. Ele é preciso, Ele é cirúrgico. É no momento exato. E na maioria das vezes o momento exato de Deus não é o nosso momento. Sabia que tem muitas bênçãos que você recebeu na sua vida, que porque não foi no momento que você estava precisando ou querendo, e você achou que não foi Deus que te deu, foi você que conseguiu? E com o passar do tempo você perdeu, porque você achou que foi você que conquistou aquilo? Mas na verdade era Deus te dando na hora certa, na hora dele certa, não na nossa hora. E muitas vezes Deus entrega coisas para nós, irmãos, no tempo certo, na hora certa, mas porque não é o nosso tempo e a nossa hora, nós achamos que não é Deus que está fazendo aquilo ali. Amém? E a Bíblia, a palavra de Deus, a leitura, o meditar na palavra de Deus é um dos pilares que estão sendo tirados. Irmãos, quanto a isso que eu ia perguntar. Quantos capítulos da Bíblia você leu hoje? Não responda, responda para você mesmo ou para você mesma. Quantos versículos você leu hoje? Responda para você mesmo. Entenderam? Agora, quantas vezes você acessou? Quantas vezes eu acessei a rede social hoje? Uau, né, Wesley? Cadê foi o Wesley? Esse uau aí é do Wesley. E pastor, você está falando que rede social é pecado? Não, irmão. Eu estou dizendo que se a rede social está roubando o seu momento de devocional, de falar com Deus, de ouvir Deus falar com você, aí sim está sendo pedra de tropeço em sua vida, está gerando pecado, porque pecado a gente acha que são algumas coisas fruto apenas da carne. Não, irmãos, é tudo que te faz errar Jesus. Não tem problema você usar a rede social. Hoje a rede social é uma ferramenta poderosíssima para trabalho, para evangelismo, irmão, usada da forma correta. Porém, meu querido, nada substitui a palavra de Deus, porque no dia mal não vai ser a rede social que vai te acalentar, não vai ser a rede social que vai te abraçar, que vai te sustentar, que vai te dar força no dia mal. É a palavra de Deus que está dentro de você que vai te segurar.
Volto a dizer, não estou dizendo que é errado, eu só estou dizendo que nós não podemos inverter esses valores. E se nós não vigiarmos, irmãos, se nós não tivermos pessoas que nos lembrem dia dessas coisas, nós vamos deixando, nós vamos passando, vai passando para o esquecimento, vai deixando. A Bíblia diz em Salmos 1, abre aí por gentileza. Quero ser rápido e objetivo. Salmos 1 está escrito assim, oi irmão, glória a Deus, hein? Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Irmãos, meditar na lei do Senhor, na palavra do Senhor, dia e noite, de dia e de noite. Eu já falei, mas quero repetir. Não está falando de um cronos, não está falando de um horário, por exemplo, para nós aqui do Ocidente, de 6 da manhã às 18 horas. E depois das 18h01 até as 4h59 da manhã. Não estou falando desse horário cronos. Eu estou falando que medita na palavra de dia. Está tudo bem contigo? Está tudo bem no teu casamento? Está tudo bem na tua vida financeira, sua saúde, seus filhos, sua casa, seu ministério? Está tudo beleza, está tudo jóia. Nossa, está uma bênção. Medita na palavra. Medita na palavra. Não esqueça, não deixe de meditar na palavra, porque está tudo bom, está tudo bem. Mas o de dia, o de noite, é quando está tudo ruim. Isso aí é mais fácil, né? Isso nos empurra. Isso é mais fácil, né? A Bíblia diz que quem não vem pelo amor, vem pela... Amor, eu não conheço ninguém que vem pelo amor. Só Jesus. Eu não conheço uma pessoa que veio para Jesus porque amor pelo amor. Irmãos, eu não acredito. Eu só acredito que só Jesus veio pelo amor. Irmão, eu vou ser sincero contigo. Eu não vim pelo amor, eu vim pela dor. Depois a gente aprende a amar. É igual um casal de namorados. Você conhece a pessoa, tem um mês, eu te amo, eu amo. Mentira, ele é uma forma de expressar que gosta. Você começa a amar mesmo, irmão, quando você acorda de manhã com a pessoa lá. Depois de 5 anos que você vai... O que tem hoje para comer, amor? Hoje só tem miojo. E não tem água para esquentar e nem gás. Vai ter que ser tipo chips. E que come junto com você, rindo das brincadeiras. Aí você começa a descobrir o que é amor. O amor eros, o amor entre homem e mulher. E aí sim o amor de Deus banhando e protegendo aquilo ali. Depois que a patroa vai fazer a comida e não tem aquela picanha que ela sempre gostou de comer, tem um arrozinho, feijão com ovo e eu adoro. Nossa, irmã, eu amo arroz com feijão e ovo. E aí não tem briga, porque, irmãos, eu já conheci pessoas próximas que se não tivesse carne em casa, a mulher quebrava a casa, hoje eu não faço comida porque não tem carne. Aí sim, aí você começa a entender o amor, o amar. Porque lá quando está namorando, irmãos, é um gostar muito forte, é um sentimento muito bom de querer estar perto, estar junto. Mas o amor mesmo vem depois. Eu não vou falar não, hoje eu vou ficar mais sério. De coisas que acontecem numa vida a dois, dentro do casamento, que aí você descobre e fala, nossa, como eu amo essa pessoa. Entendeu? Então, irmão, vou ser sincero contigo, eu não vim por amor. Eu vim pela dor. Pelo fracasso, pelas desilusões, tristezas, pelas faltas. E aí você vem com toda aquela carga, aquele sobrepeso. Aí Jesus te dá o alívio. Aí você aceita pegar o jugo dele. Aí você casa com ele. Aí dentro do casamento você vai descobrir o seu amor por ele, porque o dele já existe, o dele já é. Amém? Amém, queridos? Então isso quer dizer que o prazer dessa pessoa está em meditar na palavra do Senhor, é conhecê-lo, é saber o caminho de chegar mais próximo, de estar mais próximo, de mais parecido com o seu Pai. E aí continua dizendo no 3, essa pessoa que busca, ela é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. 3. É como uma árvore plantada junto a uma corrente de água, que no tempo certo. Irmãos, você já viu algum pé de manga? Vamos lá. Você passou perto de algum pé de manga
E o pé de manga estava chorando, sentado na calçada, reclamando que ela estava sem manga. Você já viu algum assim, irmãos? Você já viu, né? Só espiritual. Mas você já viu alguém reclamando? Vou falar de crente, não. Você já viu algum crente? Vamos falar do crente. Você já viu algum crente reclamando porque não está acontecendo nada, porque não está fazendo nada, porque não está dando nada? Você já viu? Eu já vi. Irmãos, se você nunca viu, você é um santo de Deus. Glória a Deus, que eu já vi. Eu já fui um. E se a gente não vigiar, a gente é um desses todo dia. Entendeu? Isso está dizendo que no tempo certo, na estação certa, ou seja, eu estou meditando a palavra, eu sei que no tempo certo aquilo vai acontecer. Na estação própria, no momento certo. É incrível como a natureza obedece a Deus, irmãos. Deus falou para a onda vem até aqui. De vez em quando dá uma rebeldia, dá um tsunami, né? Mas Deus também falou, pode vir mais um pouquinho. Irmãos, a chuva está lá enviando ainda, os passarinhos aqui já estão tudo escondendo, porque já sabem que vai chover. Eles sentem, eles sabem. Eles sabem. Até mosquito começa a chover e entra dentro de casa, misericórdia. Sol, você vai ficar governar até nesse horário. Lua, você vai governar até nesse horário. Pronto, de vez em quando dá um namorico aí dos eclipses, mas na maioria das vezes está obedecendo a Deus. A natureza, a criatura está sempre obedecendo a Deus, irmãos. Você já parou para pensar quem é que foi buscar os bichos lá para entrar na arca? Já parou para pensar? Quem é que foi atrás daquele monte de bicho? Você acha que os filhos de Noé foram atrás dos bichos? Quem acha que foi? Atrás do leão? Lá no leão. Ô leão, ó, vim anunciar aqui, cara, que Deus vai fazer chover. Mano, pega uma leoa aí e vambora. Pega uma só, irmão, porque o leão tinha um monte, né? Pega uma só e vem. Não, irmãos. Eu imagino a criação, eles olhando, acordando no dia do dilúvio. Eu viajo às vezes, está escrito isso não, de repente você vai procurar isso aí. Pastor, não está escrito esse negócio não. Eu viajo às vezes, irmãos. Eu não uso como doutrina, lógico, mas eu viajo. Eu imagino os bichos acordando no dia do dilúvio. Eles acordando, o urso, todo mundo. Irmãos, eu não sei se tinha urso hibernado, mas ele acordou no dia do dilúvio. Irmãos, eu imagino eles acordando e assim, olhando assim para o céu, tipo assim, é hoje o dia da salvação, né? Vamos embora. Eu imagino eles saindo daquelas casinhas, das cavernas, os passarinhos saindo dos ninhos, não tem? E tal, e eles caminhando para a arca, e eles entrando ali. Eu imagino a cara de Noé, tipo assim. Eu imagino Noé olhando para os bichos, olhando para as pessoas. Eu imagino Noé olhando para os bichos, entrando tudo de cabecinha baixa, tudo quietinho, ou não. E as pessoas zombando dele, ele olhando, ele dizia, mas meu Deus, então tudo tem o tempo certo. E feliz é o homem e a mulher que medita na palavra do Senhor, que acorda, irmão, que acorda de manhã. Que acorda de manhã. Irmãos, eu não estou falando de você ler um capítulo, você fazer um estudo, uma pregação, um sermão, não. Eu estou dizendo você pegar a palavra de Deus de manhã, acordar um pouquinho mais cedo, abrir as escrituras antes de você fazer qualquer coisa. Fala, deixa eu ver o que o meu pai quer falar comigo hoje. Irmão, deixa Deus, irmãos, ouça Deus te dar bom dia todos os dias. Porque nós começamos a amadurecer e não, porque às vezes a gente acorda também com uma lista de pedidos. Senhor, hoje eu preciso pagar esse boleto, hoje eu preciso fazer compra, eu preciso consertar o carro, eu preciso fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, e coloca diante de Deus. Deus fala assim, bom dia primeiro, dormiu comigo. Então quando nós vamos fazer as escrituras aí, o Pai vai falar para nós o que Ele quer que nós façamos naquele dia. Irmãos, quantos aqui, irmão, levanta a mão, hein? Quantos aqui já orou, quando acordou, orou pedindo para Deus abençoar o dia dele, que você tinha um monte de coisa para fazer? Agora, quantos de nós acorda de manhã e fala assim, como é que eu posso ser útil hoje? O que o Senhor quer que eu faça nesse dia? O que o Senhor quer que eu faça para o Senhor nesse dia? Entendeu? Irmãos, porque fazer aquilo que Deus mandou, a gente não precisa pedir para Ele abençoar, porque tudo que Ele mandou você fazer já está abençoado. Quando nós vamos fazer que não foi Ele, a gente fica implorando para Ele abençoar. E muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida, não é porque Deus abençoou, é porque Ele permitiu. De tanto a gente encher a paciência de Deus. Amém? Então, irmãos, nós precisamos voltar. Que seja um versículo, que
que seja um capítulo. Irmão, mas nós precisamos nos alimentar todos os dias da palavra do Senhor. Irmãos, é ler um versículo e ficar o dia todo assim, meu Deus, o que o Senhor quer dizer com isso? Espírito Santo, o que você estava pensando quando você mandou o profeta escrever esse negócio? Fala para mim, revela para mim. Está entendendo, irmãos? Não é uma forma religiosa, é uma forma de comunicação, é relacional, de você ler alguma coisa, e ele é como uma árvore plantada junto a ribeiro, corrente de águas e tal. Meu Deus, o que tem por trás disso? O que o Senhor realmente quis dizer quando o salmista estava escrevendo esse verso? Inclusive, falando em verso, semana passada eu falei assim, irmãos, abre a tua Bíblia aí, no livro de Salmos, capítulo 17, que é o menor capítulo da Bíblia, vocês lembram? Não lembra nada, vocês lembram, né? Só tem 2 versículos. Lembra que a gente fala aqui, que nós temos que ser bereanos? Bereanos é o povo que ouvia a palavra, recebia a palavra, dava glória a Deus, xarabacanta labacai. Só que depois eles iam para as escrituras conferir se era aquilo mesmo que estava escrito. Vocês lembram que a gente fala isso aqui? Quarta-feira passada, domingo, não lembro, acabou o culto, eu estava conversando com o irmão lá atrás, o irmão estava contando uma bênção, eu fiquei tão feliz, irmão, você não tem ideia. E aí a irmã chegou e falou assim, pastor, quero te falar uma coisa. Pode falar. O senhor falou que Salmos é o menor, Salmo 117 é o menor capítulo da Bíblia, mas não é não. Aí eu, verdade, irmão. Aí ela falou, Salmo não tem capítulo, Salmo é número e verso. Em relação à Bíblia de capítulos, é o menor, mas realmente, irmão, grave isso também. Salmos não tem capítulo, Salmos são números e versos, amém? Aleluia. A irmã chegou para mim, eu olhei para a irmã assim, meu Deus, que bênção, o marido dela estava do lado, gente, mas é isso aí. A igreja saudável, está entendendo? A igreja saudável é essa. Pastor, olha, você falou, mas não, é verdade. O pastor Luiz Hermínio fala isso muito, eu aprendi. Misericórdia. Vocês estão entendendo? O que a gente lê aqui, às vezes são vários textos, mas pelo menos anota um, irmão. Anota um, leva para casa e lê aquilo ali. Aí Deus vai falar com você, você unge aquilo que a pessoa pregou, dá uma melhorada. Fala, pastor, tem uma palavra. Você vem e prega a mesma coisa, mas com uma melhorada, com ungida. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? É importante demais, porque se nós irmos para as Escrituras, irmãos, no dia mal você vai estar forte, porque Ele é forte, porque Ele é poderoso. No dia mal você vai estar de pé, mesmo sabendo que você tem consciência das coisas, mas você sabe em quem você tem crido. Você vai lembrar irmãos, dificilmente você vai lembrar de uma canção que é cantada aqui na hora da angústia, mas da palavra você vai lembrar. Eleva os meus olhos para o monte, mas o meu socorro não vem do monte, irmãos. Eleva os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? É uma pergunta. O meu socorro vem do Senhor. Fala, eleva os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? Fala, é uma pergunta. Fala, é uma pergunta isso. Não está falando que dos montes vem o socorro do Senhor. Está dizendo que o meu socorro vem do Senhor. Ainda que você esteja olhando para o monte, o seu socorro não está aqui. O seu socorro está acima dos montes. Amém? Amém, queridos? Glórias a Deus. Então voltemos para as Escrituras, irmãos. E eu não estou falando que é para você ler a Bíblia, meditar na palavra para você pregar. Não é isso. É para você conhecer aquele que escreveu o que você está lendo. É para aquilo gerar transformação na sua vida. E aí sim, se houver oportunidade, o tempo certo, se houver não, me retrato, no tempo certo, Deus vai colocar uma pessoa na sua frente, para você liberar aquilo que você já recebeu do Senhor. Amém, queridos? Amém? Então voltemos, faça esse compromisso, não comigo, irmão, com a igreja, não, a congregação. Não faça isso com você e o seu Pai, você e o seu Deus. Olha, eu preciso conhecer o Senhor, me dá fome pela tua palavra. Irmãos, começa com um versículo da Bíblia, leia um versículo. Mas não é para você sair pregando, falando não, porque talvez você vai ler e não vai entender na hora, mas aos poucos o Espírito Santo ele vai derramando e vai liberando aquilo ali sobre você. Você vai começar entendendo aquilo ali. Entendeu, irmãos? Ah, pastor, mas talvez é mais complicado se você for ler um Ageu que tem isso, um Oséias, um Sofonias que tem sua proclamação de destruição. Depois começa a ler Mateus, irmão, lê Mateus.
a história do nascimento de Jesus. Vai ler o nascimento de Jesus na luz da Bíblia, não do filme. Tem muita gente que conhece o nascimento de Jesus, a história de Jesus, só por causa do filme, você sabia? E tem muita coisa no filme, irmão, que não está escrito, é porque é ficção. Algumas estão escritas, acontece, outras foram adaptadas por causa de um roteiro. Então vai conhecer o nascimento de Jesus, a vida de Jesus quando menino, quando adulto, a morte dele, à luz da Bíblia. O filme ajuda para você ver, mas vai buscar na fonte, que é a palavra de Deus, amém? Então eu estou te convidando a você fazer um compromisso com Deus, irmão. Não é um voto, todo dia eu vou ler o versículo. Aí num dia você esquece, quebrou o voto. Oh, meu Deus do céu. Faça voto de tolo, não. Senhor, eu preciso fazer isso. É o seu alimento diário, o seu pão de cada dia. Amém, irmãos? Se você não faz, comece a fazer. Não vai entender nada, irmão. O Espírito Santo vai clarear, calma. Tem uns irmãos também que você sentar com eles para perguntar uma coisinha só, você tem que estar com tempo. Pergunta não, irmão, que ele vai falar umas 2 horas na sua cabeça, tá? Então tem uns irmãos aí que você senta, ai que eu não entendi, senta aqui, vai puxar uma cadeira, ele tira uma garrafa de café do bolso, irmãos, é incrível. Ele tira uma garrafa de café do bolso e 2 copos. Senta aí, irmão, vamos conversar. Você está entendendo? É porque na verdade é para isso, a igreja é para isso, irmão. Entendeu? Saudai uns aos outros com salmos e hinos. Amém? Então vamos voltar para as Escrituras. Não para debater, não para pesquisar para ver se tem alguma coisa errada. Irmão, se você procurar alguma coisa errada aqui, você só vai encontrar errado em você. Tá bom? Amém? Então volte para as Escrituras. Não deixe a modernidade, não deixemos a modernidade, não deixemos o ativismo roubar esse tempo nosso. Acorda 10 minutinhos antes, irmãos. Põe lá, você acorda 6h30, põe o relógio 6h20. Ah, pastor, mas é tão difícil, irmão. Difícil é você não gastar, investir 10 minutos no seu tempo e passar mais de 15 horas atribulado, com a cabeça toda perturbada o dia todo. Amém? Então voltemos para a palavra. Irmãos, também um outro balizador, um outro pilar que aos poucos parece que vai sendo tirado de nós é o jejum. Até mesmo porque muitas pessoas não sabem jejuar. Tem gente que não sabe, não foi explicado. Tem gente que jejua errado, entendeu? Amém? Então assim, nós precisamos voltar para as Escrituras, leitura da palavra, ser apaixonado pela palavra de Deus. E precisamos voltar para esse pilar também, chamado jejum. Abra aí Isaías 58, por gentileza. Irmãos, e outra coisa, se você perdeu alguma coisa também, depois você vai no YouTube, vai adiantando 10 segundos, lá que você chega de repente ao momento que você perdeu. Isaías 58 é um texto messiânico falando acerca de jejum. Amém? Messiânico porque Isaías fala sobre o Messias que é Cristo. Amém, irmãos? Amém? Então tá bom então. Eu quero que você leia Isaías 58, versículo 4. Isaías 58, 4. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é esse o jejum que eu escolhi? Que é Deus que está falando, irmãos. Que solte as ligaduras da impiedade. Para um pouquinho aqui. Isaías está falando, irmãos, Deus está falando através de Isaías o seguinte: peraí, vocês tiram umas horas para ficar sem comer? Na época eles colocavam cinza na cabeça e vestiam um pano de saco, pano sem cor, roupa sem cor, o pano sem cor, mal feito, não tinha costura, para dizer que eles estavam se humilhando. Em alguns momentos Deus aceitou porque havia uma verdade naquilo ali, mas na maioria das vezes era apenas um ritual. E Deus está falando: o que adianta? O que adianta, na linguagem de hoje, tá, irmãos? O que adianta vocês separarem uma hora para jejuar, um dia para jejuar, afligir a alma, vestir pano de saco e colocar cinza na cabeça, ficar deitado na posição de feto? As pessoas olham e sabem que vocês estão jejuando, mas só para que quando vocês forem falar,
vocês sejam escutados. Que jejum é esse? Aí Deus está falando, foi esse jejum que eu pedi a vocês? Aí Deus começa a falar qual é o jejum que Ele pediu. Olha só, porventura não é este o jejum que eu escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade. O que adianta, irmão, a gente ficar 6 horas, 24 horas sem comer e acabar o jejum, não dá bom dia para o irmão? O que adianta ser impiedoso? Impiedoso é uma pessoa sem piedade, uma pessoa sem bondade, uma pessoa sem um olhar de misericórdia para outra pessoa. Quem recebeu a graça de Jesus aqui? Todos vocês receberam. Levantou a mão, mas você recebeu. A Bíblia diz assim: dai de graça o que recebeu, de graça. Aí a gente pega esse texto às vezes, e a gente pega e fala que nós não podemos cobrar para fazer certas coisas. Cobrar para pegar a palavra de Deus, cobrar para cantar, cobrar para tocar. Irmãos, verdade, não se deve fazer isso. O que acontece às vezes é uma logística, uma estrutura que é montada, que precisa que um recurso pague aquilo ali para que aquilo aconteça. Mas também tudo tem um limite, lógico, tudo tem um limite. Mas o que eu quero dizer é que não está falando disso. Está falando assim: você foi alcançado pela graça? Fui. Então por que você não coloca da graça sobre a vida da pessoa? Você foi alcançado pela misericórdia? Por que você não é misericordioso com o outro? Você foi encontrado pelo amor de Deus? Por que você não acha que o amor de Deus pode tocar aquela pessoa? Se Jesus morreu por você, por que você acha que Jesus não morreu por aquela pessoa que está ali caída ali, que fez mal para você, e agora você acha que nunca aquela pessoa vai ter um perdão porque ela ofendeu você? Aqui está falando assim: para de ser impiedoso, tenha piedade das pessoas. Piedade, irmão, é diferente de dó. Piedade é você se colocar no lugar da pessoa e falar assim: não, a pessoa merece isso aqui também. Então que solte as ligaduras, o que prende, que desfaça as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos. Lembra que eu falei que jugo tem a ver, é da palavra conjugare no latim, que é cônjuge, que são duas pessoas debaixo do mesmo jugo? Lembra que eu falei isso? Lembro. Que fala de casamento. Aqui fala assim: desfaça o que você está amarrando do jugo que deixes livres os oprimidos. Ou seja, jugo você coloca, é para unir duas pessoas, unir. De repente aquela pessoa, irmãos, talvez você conheça alguém assim: o Richard é meu amigo, mas se eu ver o Richard conversando com o Rião, eu fico triste. Já que você conhece alguém assim? Conhece? Irmãos, vocês acreditam que tem isso? Você tem uma amiga, se aquela amiga foi no shopping com outro não te chamou, você já... já começa a escorrer o veneno. Está falando disso aqui. Que quer obrigar a pessoa a ser sua amiga. Quer obrigar a pessoa a estar ali do seu lado 24 horas. Irmãos, nem Jesus obriga isso. A pessoa fez uma festinha, fez um churrasquinho na casa, você viu lá, todo mundo postou. É igual o Kiko, lembra do Kiko? Kiko olha o Chaves com... Gente, é o Kiko. Vê o Chaves com uma bolinha lá, o Kiko é rico, o Chaves ganhou uma bolinha lá, toda velha. Quando o Kiko viu que o Chaves tinha uma bolinha velha, irmão, o cara endemoniou. Ele veio com uma bola desse tamanho que nem dava para brincar. Vocês lembram desse episódio? Lembra nada. Tem gente aqui que não é da época, né? Tá, linda. Você está entendendo? A diferença é que o Chaves era amigo de todo mundo gostava do Chaves. Ele não queria a bolinha do Chaves, ele queria o Chaves. Está entendendo? Desatar essas ataduras de jugo sobre as pessoas. Ó, se você for com fulano, nem precisa me chamar. Irmão, meu Deus do céu. Como assim? Aí você tem que lembrar que Pedro andou com Mateus. Era um da esquerda e um da direita, ó. Só que a Bíblia diz que Jesus sempre estava no meio. Por que você acha que Jesus estava sempre no meio? Entendeu? Entendeu, Fabrício? Mas Jesus estava no meio. Mateus de um lado e Pedro do outro, sempre apaziguando eles. Os julgos que deixam livres os oprimidos, que tem pessoas que oprimem a outra, irmão. Pai que oprime filho, filho que oprime pai, que oprime amigo, que oprime pastor. Foi esse jejum que Deus pediu. Vai ficar sem comer? Ok, beleza. Tá bom, mas faça isso também.
e despedaces todo o jugo. Irmão, não adianta fazer jejum para você virar um super saiyajin, não. Você começar a dar fogo. Tem gente que não sabe o que é, né? É um bichinho aí, um desenho, que ele dá um poder nele, que ele fica todo cheio de fogo. Não é para isso que a gente faz jejum, não, irmãos. Jejum não é para isso. Pastor, eu vou fazer um jejum de Coca-Cola. Irmãos, jejum de Coca-Cola não é jejum para Deus, não. É jejum para a sua saúde, que é necessária. Eu tomo Coca-Cola, não estou sendo hipócrita, não, eu tomo. Mas eu vou fazer de Coca-Cola porque eu sou viciado em Coca-Cola. Não é porque é de jejum para Deus, irmão. Não é, misericórdia. Porque não adianta fazer um jejum de Coca-Cola, mas xingar todo mundo. Não adianta fazer um jejum de chocolate, não faça jejum de chocolate. Fazer um jejum de chocolate e dentro de casa você solta os palavrões lá, que tem mais de 36 letras. Não adianta. Não adianta você fazer um jejum, irmão, de 3 dias e 3 noites. Você vê uma pessoa passando necessidade, você pode ajudar, mas não ajuda. Não adianta esse jejum. Não é esse jejum que Deus falou que queria. Esse jejum aí é passar fome à toa, irmãos. E há também que pessoas que fazem jejum para ficar mais poderoso. Entendeu? O presbítero Silas, com a equipe aqui, segunda-feira, ministrou sobre poder sem presença. Quem assistiu a aula? Amém? Online ou aqui. Irmãos, poder sem presença. A Bíblia diz assim: eis que vos dou poder. O que você busca de poder é só para ficar mais fortinho mesmo, mas é a presença que importa, irmão. Só Deus é onipotente, ou seja, Deus é o criador do poder, é o criador da força, Ele que criou tudo. Amém? Quem deu o poder para o diabo? Hã? Pode falar, irmão. Deus, pode falar. Fala, foi Deus. Quem deu o poder para o diabo? Quem deu o poder para o homem? A diferença é que o diabo não pode ter a presença de Deus. Você pode. Nós podemos. Então, quando nós agimos, manifestamos poder de Deus sem presença de Deus, o diabo está do lado assim: vou fazer melhor daqui a pouco. Porque poder sem presença ele usa também. Então jejum não é para você ficar poderoso, não, irmãos. Jejum é para você debilitar a sua alma, para que você consiga ouvir Deus. Eu não estou ouvindo Deus falar comigo: não faz um jejum para você ver. Jejum mesmo de verdade, não é jejum meia boca não. Porque a comida é tirada? Irmão, a comida é tirada porque sem a comida o nosso corpo fica debilitado. Você perde um pouco das forças, você perde um pouco do ânimo. Entendeu? E aí, espiritualmente, você consegue ouvir mais a voz de Deus. Você consegue ficar mais sensível ao que Deus está falando com você. Automaticamente, você fica mais sensível ao mundo espiritual. E aí você começa a ver algumas coisas que não começaram a acontecer. Não é que agora Deus ficou poderoso porque você fez um jejum. Não, você que está mais fraco. Agora você está mais fraco. E a Bíblia diz assim: diga ao fraco que eu sou forte. Então, quando a gente jejua, nós começamos a ver o mundo espiritual mais palpável. Aí tem gente que tem 20 anos que via demônio, não vê mais. Vê anjo, não vê mais. Faz um jejum, começa a fazer um jejum para você ver. Não, sem pedir para ver nada. Porque o jejum é para você debilitar a sua alma e falar: Senhor, eu dependo do Senhor. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Entendeu, irmãos? Aí você faz um jejum, você começa a ouvir, você começa a ficar mais sensível à voz de Deus e às coisas espirituais. Um radar espiritual é acionado na sua vida quando você começa a jejuar. Tem demônios que não saem porque falta jejum e oração. Eu vou falar de oração daqui a pouco. Inclusive os jovens hoje vão orar aí a partir da meia-noite, né? Acho que cada um na casa, onde estiver, não é isso? Meia-noite. Irmão, que coisa linda. Você que é jovem, você que não é jovem também. Você que é jovem, né? Está em casa assistindo, a partir da meia-noite, irmão, vai ter oração. Ore por uma geração. Você que está aqui também, meia-noite, tá bom? Está tendo uma gincana muito bacana. E aí tem esse movimento que está acontecendo. Meia-noite, 0 hora, irmão. Dobre os joelhos lá, ou em pé, onde você estiver no trabalho. Fala com Deus. Então, algumas castas de demônios,
Alguns poderes de demônio só saem com jejum e oração. Por que só sai com jejum e oração? Porque com o jejum, você consegue identificar a raiz daquela procedência maligna. É por isso. E aí você consegue expulsar aquilo ali. Porque não basta ser discípulo de Jesus. Porque quem estava tentando expulsar eram os discípulos de Jesus. Então existem os comandos que Jesus deu. Amém, queridos? Mas não adianta nada, irmãos, eu morrer de fazer jejum e odiando meu irmão. Você sabia que o ódio de alguém, a falta de perdão para alguém, é a mesma coisa de todo dia de manhã você acordar, tomar uma dose de veneno e ficar lá assim, vai morrer, fulano vai morrer, em nome de Jesus vai morrer. Sabia que a falta do perdão, o ódio é isso? Tem aquele copinho de café, depois você passa na praça de alimentação lá, você vai ver. Copinho de café, é a mesma coisa você pegar uma garrafa de veneno, colocar em uma dose de 50 ml, tomar e passar o dia todo falando assim, em nome de Jesus, fulano vai morrer. Mas por que vai morrer? Porque eu tomei veneno. Sério? Você está falando que a pessoa vai morrer porque você tomou veneno? Sim. A falta de perdão e o ódio é exatamente isso, irmão. Traduz muito bem isso. Por quê, pastor? Irmão, isso não está escrito na Bíblia não, estou só parafraseando. Que a Bíblia diz que a falta do perdão é você carregar um corpo morto sobre você. E um corpo morto vai decompor também o teu corpo. Porque há uma morte sobre o teu corpo. E nós não fomos chamados para carregar corpo morto. Nós somos chamados como bom samaritano, para resgatar as pessoas que estão à beira do caminho. Porque a Bíblia diz que ele estava quase morto, ele não estava morto. Porque depois que morre é só, irmão, aí não é com a gente mais. Não é com a gente mais, mas estava quase morto. Amém, irmãos? Ia falar um negócio. Então nós precisamos voltar para o jejum que agrada a Deus. Aí isso no Velho Testamento, para adiantar no Novo Testamento está escrito, se vocês acharem aí, no livro de Mateus também, fala, que os fariseus religiosos, eles acordavam de manhã, eles acordavam todo requenguelo, irmão, todo feio, todo largado, e saía na rua com uma expressão de que estavam jejuando. Aí as pessoas olhavam e falavam, olha, fulano ele está jejuando. Jejum não é isso não, irmão. Jejum não é uma aparência física, é no espírito, é uma consciência. Quando você for jejuar, você começou meia-noite, você começou de manhã, você escovou teu dente ali, você penteou o cabelo ou não, mas você deu uma arrumada no visual, não precisa sair tocando trombeta, olha, eu estou de jejum. Eu estou de jejum, tá bom? Chega aqui na igreja, Richard, fala, Richard, eu estou de jejum, tá bom? Mas eu falo com o Richard de jejum, olha para o Douglas, Richard, eu estou de jejum, o Douglas saber, porque ele já está sabendo. Você está entendendo? Jesus falou, não faça isso. Se aparente, não é preciso que as outras pessoas identifiquem isso. Mas Deus está vendo a intenção do nosso coração, o porquê estamos jejuando. Porque eu preciso ouvir a Deus, eu preciso estar mais sensível a Deus, eu preciso que os ruídos da alma sejam tirados, para que eu escute o clamor que há dentro de você, dentro de mim, o Espírito clamando, nosso Espírito clamando, Abba, Pai, 24 horas, o tempo todo clamando por Deus, pelo Paizinho querido, Pai de amor. Entenderam? Amém, irmãos? Amém? Então voltemos para a leitura da palavra, voltemos para o jejum. Mas o jejum que agrada a Deus. Eu posso estar jejuando, mas dando bom dia. Irmão, jejum não impede você dar bom dia a ninguém não. Amém, irmãos? Amém? Eu vou fazer um jejum de 2 dias. Aí você, depois de 12 horas de jejum, você entra na padaria e quebra a padaria. Tem uma história com o meu pastor. Ele sempre contou que em São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, um irmão foi fazer um jejum doido, lá um negócio doido, ele fez uns 2 dias de jejum, saiu de casa, entregou o jejum, foi para a padaria, chegou na padaria, ele começou a ver demônio, ver um monte de coisa, começou a quebrar tudo dentro da padaria, foi preso, deu maior problema. Porque o jejum, vocês estão rindo, né? Porque o jejum, irmão, abre uma janela para você ver as coisas. Irmãos, o mundo espiritual é muito real. É mais real do que isso aqui que nós estamos vivendo, porque isso aqui passa, mas o mundo espiritual ele é eterno. Amém, irmãos? Há uma guerra, há uma batalha que nós não conseguimos ver. Você não tem ideia de quantos dardos e flechas
dardos inflamados do diabo, que o diabo está lançando agora sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas a Bíblia diz que há um anjo que fica ao redor daqueles que temem ao Senhor, só com o escudo, ó, pá, 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 só tirando, irmão. Você viu aquele filme de guerra que o rei vem andando? O rei vem andando e está tendo uma guerra e eles estão flechados e espadadas. O rei continua andando porque ele tem que avançar e conquistar o território. E os soldados tudo defendendo o rei. Aqui você já viu filme de guerra? Eu já vi filme de guerra, eu já vi. É bom. É isso que a Bíblia diz, que ele é rei de reis. É R com E com maiúsculo, com R minúsculo no nosso português. Ele é rei de reis, porque nós somos sacerdotes reais. Então o tempo todo o diabo está atacando você, a sua família. E os anjos que ficam ao redor, protegendo você. Então o mundo espiritual, irmão, tem quando vem aquele pensamento que você, nossa, pensamento estranho, já teve isso? Já teve, eu sei que já teve. Aquele pensamento ruim, pensamento estranho, é o diabo lançando, irmão. Isso não é fruto do Espírito não, isso é obra da carne. É o diabo soprando algum pensamento ruim na sua cabeça, tentando tirar o seu foco de alguma coisa. Entendeu? Aí você está lá, você está do nada, você pensa uma coisa, misericórdia, você mesmo repreende, porque você sentiu que aquilo ali não é de Deus, é o diabo tentando soprar. Então o mundo espiritual é real, pensamentos de suicídio, pensamentos de morte. Deixa eu falar uma coisa para você que está pensando em morrer. Você só morre quando Deus quer. Quando Deus quer. Ele detém a vida e Ele detém a morte. Amém? Amém? Tua vida é valiosa, custou sangue. Não dê ela de graça para o diabo. Ele já é perdido, infeliz, desgraçado. Ele já vai para o lago de fogo e enxofre. E você não vai, você não pode ir. Há uma morada celestial, uma cidade santa para que você caminhe. Amém? Amém? Eu sei que tua alma ouviu isso. Amém, irmãos? Então precisamos voltar para a leitura, nós precisamos voltar para o jejum e nós precisamos voltar para a oração. O livro de Atos fala que Pedro e João, eles estavam indo para a hora nona, 3 horas da tarde mais ou menos, orar como era de costume. Jesus ia orar como de costume. A igreja estava orando como de costume. Abraão, ele orou pelo seu sobrinho. Irmãos, nós precisamos voltar para a oração. Mas não aquela oração fajuta, interesseira, não. Senhor, me dá isso, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso. Dadá, espírito de dadá, só pede, só pede, só pede, só pede. Começa a pedir por pessoas, irmãos. Começa a orar para os seus familiares. Começa a orar pela salvação da sua casa. Começa a declarar, falando, orando o que a Bíblia está dizendo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nada vai me separar do amor de Deus. Entendeu? Eu sei em quem tenho crido. Volte para a oração. Eu achei lindo quando vocês postaram lá que meia-noite os jovens vão estar orando. Irmãos, nós precisamos voltar para a oração. Nós não podemos que esses pilares sejam engolidos pelo modernismo, pela modernidade, pelo fazer, o ativismo. Não, tudo tem o seu lugar, tem o seu tempo certinho, tem a sua prioridade. Mas oração, jejum e leitura da palavra, isso faz parte da igreja. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Nós precisamos voltar para esse lugar. E você não precisa chegar aqui falando, pastor, eu estou orando, jejuando na Bíblia. Não faça isso. O seu pai que está vendo em secreto, ele vai te abençoar em público. Deixa, ele vai fazer. Aqui não sendo para testemunho, para incentivar alguém, para ativar alguém, ok. Porque nós não podemos ser hipócritas, irmãos. Que seja para ativar. Irmão, quer orar comigo hoje às 23 horas? Vamos orar. Olha, amanhã vamos fazer um jejum até meio-dia. Irmão, não importa, desde que você entenda o propósito daquilo que está sendo feito. Amém, queridos? Amém, meus irmãos? Isso faz parte da igreja. Isso nós temos que estar sempre um lembrando do outro. Isso faz parte da igreja primitiva. Oração, partir do pão, jejum, oração. Nós precisamos ter, irmãos, atributos e comportamento
da igreja primitiva, que era oração, jejum, parte do pão, unânimes no propósito, esses atributos, esse comportamento de igreja primitiva. E não ache que é a igreja primitiva porque a gente remete para a idade da pedra, não. Igreja primitiva porque era a primeira, tá bom? Era a primeira, era que estava começando a igreja ali de fato de Cristo. Mas nós temos que ter esse comportamento de igreja primitiva, com a mentalidade de uma igreja apocalíptica, nunca esquecendo que tudo que nós estamos fazendo aqui é trabalhando para que Jesus volte. Esse é o nosso trabalho, para que Ele volte e resgate o que é dele, amém? Então nós precisamos estar assumindo esse compromisso, irmão. Fique de pé no teu lugar. Irmão, de tudo que você ouviu hoje aqui, eu queria que você guardasse 3 coisas no teu coração. Meditar na palavra. Meditar é você ler e você pensar naquilo ali. Você gastar um tempo com aquilo ali. É você jejuar. Um jejum no espírito aqui, matando a sua carne para que você ouça melhor a Deus, que você consiga ouvir o que Deus está falando, mas sem esquecer das suas responsabilidades interpessoais. E a oração como prática, como estilo de vida. Sei aqui que tem irmãos que acordam de madrugada para orar, irmãos que acordam cedo para orar. Está tendo oração aqui na igreja, antes dos cultos com o pastor Fernando, a Cláudia, né? O pessoal está orando, que bênção. Os jovens hoje, irmãos, meia-noite, depois que você vai para despertar, meia-noite nós estaremos orando por uma geração. Olhe para a tua casa, para a tua família, entendeu? Amém? Oração, irmãos, não é porque Deus vai fazer só se você orar. Oração é você falando, eu estou falando porque eu creio que o Senhor pode fazer. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, como nós cantamos, Tu és fiel, Senhor. Tu és santo, Tu és fiel. Pai, como igreja, nos desperta, gera em nós uma fome e uma sede pela Tua palavra, Senhor. Gera em nós uma fome e uma sede pelas Escrituras, Senhor. Gera em nós uma fome e uma sede em conhecer o autor e consumador da nossa fé. Gera em nós essa fome, Senhor, pela Tua palavra, pelas Escrituras, não para debater, não para ser melhor, mas para conhecer o Senhor e prosseguir em Te conhecer, Pai. Pai, que nos traga para o jejum, nos desperte, nos dá força, nos dê força para esses momentos, Senhor, onde possamos ouvir a Tua voz, nós possamos cumprir o que o Senhor mandou que nós fizéssemos, Senhor. Que possamos jejuar, Pai, no espírito, jejuar na alma e jejuar no corpo, através das atitudes interpessoais, Senhor. Espírito Santo, nós cremos, está escrito que há castas de demônios que só saem com jejum e oração. Então, se porventura alguma castas que não sair, Pai, elas vão ter que sair em nome de Jesus, porque nós vamos nos reposicionar, nós vamos nos alinhar ao Senhor, e as Escrituras não falham, as Escrituras são verdadeiras. Tu és a verdade que liberta, Tu és o Cristo, a verdade que liberta, Senhor. Pai, nos desperta para a oração, tira o nosso sono se for preciso, nos acorde de madrugada, Senhor. Irmão, se você começar a acordar de madrugada, não é pesadelo, não é nada, não é insônia, não, é só para você orar. Ore, comece a orar para tua casa, tua família, tuas filhas, teus filhos, teu marido, tua esposa, teus negócios, pela igreja, pela geração, pelo bairro, pela nação. Comece a orar, irmão. Nós precisamos entrar nesse lugar de oração, Senhor. Nos ajuda, nos ensina a fazer o que o Senhor sempre fez, Jesus. Nos momentos de abundância, nos momentos da prosperidade, o Senhor orou. Nos momentos de tristeza, de angústia, no Getsemane, o Senhor orou. Nos ensina a falar com o Senhor, nos ensina a dialogar com o Senhor, mas também nos ensina a ouvir a sua voz. Pai, levanta uma igreja que ora, nos levanta como atalaias de oração, as pessoas dos joelhos com calo, Senhor, nos ajuda, levanta cada irmão, levanta cada irmã, jovem, adulto, criança, adolescente, os velhos, Senhor, em nome de Jesus, nos desperta para esse tempo, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Aplauda o Senhor. Amém. Aleluias. Irmão, pode ficar de pé mesmo. Eu só gostaria de te fazer um convite muito
muito especial. Amanhã nós teremos o nosso culto de mulheres, amém? Amém, mulheres? Aleluia! Amém? Está sendo preparado com muito carinho para nós, então você é convidada a estar aqui, amém? A trazer uma amiga. Então, assim, vai ser um momento muito gostoso para nós de relacionamento e de ouvir a palavra de Deus, amém? Amanhã, às 19h30, aqui na igreja, tá bom? Amém? Vamos orar? Espírito Santo, muito obrigado, Senhor, por este momento, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo momento de comunhão entre os irmãos. Obrigado, Pai, por sempre estar na casa. Obrigado, Pai, por se fazer presente neste lugar. Espírito Santo, mas que a Tua presença não permaneça nesse lugar, que ela vá conosco, aonde quer que possamos colocar os nossos pés, que sejamos bênção na vida dos nossos irmãos. Em nome de Jesus, amém. Irmão, Deus te abençoe, amém.